Fala TD, terceiro dia da ATD 2025. Estamos aqui prontos para passar para vocês todos os insights desse dia, que começou extremamente provocativo com a doutora Amy, falando para a gente não brincar, não proibir o fracasso e sim fazer uma festa para ele. Foi isso que ela nos convidou. O que vocês colheram deste grande momento? Oi, Elis, deixa eu até começar. Eu adorei até o termo que você utilizou, que foi o que mais me marcou nessa palestra, que é fazer a festa do fracasso, né? Aquilo chacoalhou um pouco a minha cabeça, porque o fracasso, você enxerga isso como um erro, com penalidade, só que a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Entender, explorar o que está por trás desse fracasso e entender os aprendizados que a gente pode ter a partir dele, né? E até celebrar o fracasso, por que não? Marcel, mas como é que a gente celebra o fracasso? A gente celebra muitas vezes a atitude corajosa da pessoa em desenvolver uma certa atividade, né? A intenção por trás ali do movimento é aquela história, né? Só perde o pênalti quem vai lá, coloca a bola na marca e chuta. Reclamar do erro na arquibancada lá, né, no ar-condicionado não resolve nada. Então acho que esse foi um grande insight para a gente aproveitar esse fracasso e trazer isso para as oportunidades. Eu tô pensando, se a gente for fazer uma festa, acho que ela não vai nem ter fim, né? A festa do fracasso. Ela trouxe os 3 tipos de fracasso. Então ela falou do fracasso básico, que é aquele que é por uma falha de um processo, desatenção. Esse a gente tem que ficar atento, ter consciência. Tem o fracasso que é mais complexo, que envolve várias atividades simultaneamente. Muitas variáveis. Muitas variáveis, né? E ela falou do fracasso inteligente, que é esse que tem a ver com como destravar o potencial com o fracasso inteligente, que é aquele que você tem estratégia, que você tem inteligência, e a gente estava até discutindo depois, eu falei, puxa, soltaram um foguete pensando que ele ia falhar, porque a preocupação não era só em acertar, era fazer o piloto para entender quais eram os dados para depois poder acertar. E uma coisa que assim, do piloto, teve uma fala que foi super interessante, que o piloto não é feito para dar certo, ele é feito para aprender. Acho que essa mudança do processo, de quando a gente faz um programa piloto, um programa de teste, é para aprender, é para usar como aprendizado. Então, é muito legal esse ponto. E teve um slide que ela usou, que é bem no ponto que o Marcel trouxe, que era aquele negócio de dardo, de tiro ao alvo, né? Um com todos os dardos do lado, nenhum no centro. E ela falou assim, isso não é falha. Aí o outro, com os dados todos pendurados que ninguém atirou. Isso é um erro. Então, assim, é a questão de como trabalhar com essa percepção. Arriscar, testar. E dentro do contexto de ter todos os 3 tipos de falha, é muito importante entender o contexto que essas falhas acontecem, né? Então não é celebrar todos os erros e não é a celebração. Ela foi construindo a história, tanto que na hora que chegou vamos celebrar o erro, vocês acham que tem que celebrar o erro? Ela perguntou, todo mundo ficou assim. Ela falou assim, isso é muito Vale do Silício, né? Aí ela deu uma risada assim, a gente tem que celebrar o aprendizado com esses erros, o que a gente está aprendendo, a oportunidade de aprender com eles. Então esse é um ponto que foi muito legal. A gente foi preparado para acertar, então tem que tirar nota boa, acima de 8, de 7, acima de 5. E ela também fez um paralelo com criar um ambiente mais seguro psicologicamente. E aí ela trouxe a questão de quando você tem uma alta exigência de padrão e você tem um ambiente muito seguro, onde as pessoas criam uma zona de aprendizagem, mas se você tem um alto nível de exigência, um ambiente inseguro, isso gera ansiedade. Se você tem, às vezes, um baixo nível de padrão ou um baixo ambiente seguro psicologicamente, traz apatia. Então ela trouxe lá os quadrantes muito interessantes e cabe a gente refletir como é que a gente pode criar esse ambiente mais seguro psicologicamente, começando com o nosso olhar. Porque uma coisa é olhar para as empresas, mas eu fiquei pensando, puxa, o quanto que eu realmente tenho tolerância à falha inteligente. E eu acho que para ter falha inteligente você precisa de consciência, estratégia. Não é simplesmente, falhou, tá tudo bem. Peraí, falha de que tipo? Como? Então foi muito legal esse bate-papo e aí o dia foi longo, né? A gente teve vários outros temas aí que a gente foi muito intenso. E eu tive a chance de tietar a doutora Amy de Monza, tem uma foto linda com ela. O Carlos também tietou, né? Carlos conseguiu também no Instagram. A foto, acompanha a gente lá no Instagram, que também tem foto, e tem matéria também no blog que a gente está acompanhando. Ainda um pouquinho mais profundo nessa questão do piloto, que foi até uma conversa que a gente teve junto com a delegação, o quanto que isso faz a gente precisar
mudar de mentalidade e se posicionar diante do nosso mercado brasileiro, que não trata piloto como este momento de errar. É verdade. Exato. O nosso mercado trata o piloto como só a primeira vez que a gente vai fazer. Exato. E aí, É para fazer pequenos ajustes, não grandes ousadias. Eu acho que essa questão, o piloto talvez seja na hora da gente ousar. Então, e ela traz isso, né? Não, piloto não é para dar resultado, piloto é para aprender. Programa piloto, aquela primeira vez, é para aprender. Então, é para ser muito mais leve, é para você ir propor. Vamos fazer uma dinâmica aqui, como é que funcionou para você? E daí sim entender, entra ou não entra na trilha, vai ou não vai para aquele plano. E de verdade, assim, com muita segurança, a gente pode dizer que a gente não faz piloto dessa maneira. Não sabemos se a gente vai modificar a forma como a gente encara piloto, mas é um recado bastante interessante. Mas teve uma das sessões que eu fui, que falava sobre a mentalidade de aprendizagem mais avançada, mais evoluída, e como que você faz para influenciar os stakeholders. Porque quando você vai para o universo, seja uma organização governamental, seja uma empresa pública, né, uma empresa privada ou uma organização sem fins lucrativos, você precisa, para desenvolver uma solução de aprendizagem, ou destravar o aprendizado dessa organização, quem sabe que uma empresa que para de evoluir morre, são as pessoas que vão acabar evoluindo. Você precisa criar estratégias com os vários interlocutores para que você consiga, com isso, trazer eles como co-criadores de determinadas soluções. Porque aí se você traz eles para o seu lado, e aí para isso você precisa criar algumas estratégias. A gente estava até junto que se encontramos lá, né? Não tinha combinado, aparecemos lá na mesma mesa. E ele trouxe 3 pontos, eu estava até pegando as minhas anotações aqui para lembrar, de importantes do impacto que o profissional de treinamento precisa olhar. Né? Um é sobre o legado que ele vai deixar para a organização. Né? Então, quando o stakeholder investe em educação, investe em treinamento, ele não está preocupado com o aprendizado. Ele está preocupado com o resultado daquele aprendizado, com o trabalho melhor feito. Então a gente precisa ter essa mentalidade que o legado que a gente vai deixar com aquele aprendizado é o impacto no trabalho, para o negócio. O segundo é organizar o mindset. Né? Aprendizado, quando a gente está fazendo as coisas para o dia de hoje, né? Que a maior parte, quem não está pagando um incêndio aí na organização, né? A maior parte do aprendizado, das ações de treinamento é para resolver problemas de hoje. A gente tem que ter esse olhar para resolver problemas que podem vir a acontecer. São mais difíceis, é um trabalho meio de predição, meio de bola de cristal para tentar adivinhar. Reativo e mais proativo. Proativo, entender os cenários. Então, essa questão de mudança de mindset. E a terceira dimensão é de influência. Como ele trouxe até 12 passos, que vai estar no artigo aí logo mais no blog, mas 12 passos de como gerar influência dentro da área. Eles não podem ser vistos somente na hora que eles estão, na hora do treinamento. Ele tem que ser visto durante todo o trabalho também. Tem que saber que a pessoa do treinamento está lá olhando como que está acontecendo a ação, está participando das ações da organização, para ele ser lembrado o tempo todo. Então isso é muito legal. Posso fazer uma relação, porque é interessante como as palestras se complementam, né? Você usou, Igor, a questão do poder da influência, de gerar impacto, e eu vi, Elis, uma palestra que é muito destinada para quem desenvolve treinamento no formato online. Porque cria um paradigma, puxa vida, eu não estou no presencial, como é que eu engajo as pessoas, como é que eu me conecto? E se a gente começar a trabalhar pequenas ações, a gente consegue gerar um engajamento no online tão grande quanto no presencial ou até melhor. E a palestrante na oportunidade, a Laura, que é uma holandesa, ela trouxe um contexto que eu não sabia disso, achei bem bacana, que no online as pessoas em média, elas só prestam atenção, alta atenção durante 7 minutos naquilo que você está falando. Ou seja, ou você engaja ou você perde 100% daquela pessoa. Então ela trouxe algumas técnicas de iniciar um treinamento, você fazendo uma apresentação com um grupo. Ela falou, por mais que o treinamento vai ter 2 horas, invista 20% desse tempo pelo menos para as pessoas se apresentarem, trazer uma curiosidade para gerar essa conexão, e é possível ser feito. E ela falou muito da gente poder quebrar esses paradigmas, né? Porque daí você já ganha o grupo e o grupo ele começa a trocar. E você acaba aquela experiência de aprendizagem com as pessoas até falando, puxa vida, foi tão
engajador ou até mais engajador do que do próprio online. Mas assim, vão ter várias dicas, né? Peguei várias dicas lá com ela que também vão estar lá no nosso blog. Vão ter 10 estratégias ali para a gente criar conexão mesmo no híbrido. Eu achei bem bacana essa palestra. A gente percebeu que você saiu de lá empolgadíssimo com a palestra, já contou ali. Até teve um detalhe, eu quero que você partilhe, que você disse ali do uso do chat. Como é que foi isso? Isso é bem bacana, né? Porque as pessoas falam assim, meu Deus do céu, eu vou compartilhar técnica, eu vou compartilhar conteúdo pelo chat. Não tem emoção nenhuma. O que ela trouxe? Ela trouxe uma estratégia de você vai começar um treinamento fazendo uma pergunta para a grande plenária. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com esse treinamento. Escreva aí no chat, mas não dá o enter. Todo mundo escreveu? Beleza, compartilha a tela do chat, agora todo mundo dá o enter e aparece todas as respostas ao mesmo tempo. Isso gera muito mais engajamento e principalmente, né? Fica aquela percepção que a pessoa não vai poder mais esperar a resposta do colega ali para dar a sua resposta. Então você já força todo mundo a ter esse protagonismo, já pensar nas suas ações, e esse foi um exemplo. A gente pode usar esse exemplo de várias formas. Sim, e a gente já compartilha também, porque é algo que realmente dá para fazer. A gente aqui navega para um universo que vai de ações táticas, e o Marcelo foi super empolgado, porque a gente está num projeto específico, 10 treinadores multiplicando, tudo com isso. desafios em pouco tempo aplicar. Então, rapidamente eu vou, deixa eu falar aqui com a turma, que tem algumas dicas simples, básicas, e de repente a gente sai e escolhe uma apresentação, que esse eu descobri depois que o Igor estava do outro lado, que foi uma apresentação sobre agentes. Como é que você constrói agentes e você evolui do prompt, que é onde muita gente está começando a navegar ainda, que é como é que eu crio prompts para a inteligência artificial nos ajudar, e ganha maturidade para daqui a pouco você ter agentes te ajudando a criar trilhas de aprendizagem, fazendo design, interagindo de forma mais autônoma. E aí ele trouxe uma visão de arquitetura estratégica de como implementar isso. Alguns riscos, alguns pontos de atenção, um olhar até de programação, né, que não é muito a minha praia técnica de programação, mas que te ajuda a perceber que nós hoje, que atuamos com educação corporativa, a gente precisa se tornar um profissional muito completo, que tem superpoderes e que você tem que dominar desde uma habilidade ali de usar um chat como uma ferramenta que vai te estimular um engajamento com uma gamificação específica, ou até mesmo você estimular um desafio que o pessoal vai falhar de forma inteligente. A gente consegue juntar tudo, concatenar tudo isso. Tem uma coisa muito legal dessa palestra do prompt que, assim, teve muita coisa, está tendo, né? Muita coisa sobre IA. A gente ainda tem mais um dia de congresso, tem muita coisa de inteligência artificial. E essa foi bem específica, bem técnica para dar algumas visões de como utilizar melhor na questão específica de treinamento e desenvolvimento. E uma das coisas, eu entendo essa questão, eu não sou programador, eu não vou programar, mas a mentalidade de programação é importante, a lógica é super importante. Então ele separou 2 tipos de construção de prompt, por exemplo, né? O prompt simples, né? O prompt free, livre que você faz lá e num texto só você manda tudo que quer que ele faça, e um prompt estruturado, onde você dá... eu vou até colar aqui, porque assim... procurando aqui para ver se eu acho que eu tenho anotado aqui. Qual que é a tarefa? É isso aí. Qual que é o papel? E para qual audiência? Formato e qual que é a intenção? É isso aí. E aí você estrutura isso e vai respondendo, e monta em tópicos para a inteligência fazer. E a hora que faz dessa forma, o resultado é muito melhor, é muito específico. E ele trouxe também algumas coisas de automações que, gente, é insano o caminho que a gente vai tomar, onde a gente está chegando com isso. Ele chamou de Trace esse prompt, né? Um prompt bem engenheirado, ele chamou, e tem alguns acrósticos ali com palavras em inglês, e ele exemplificou, e aí o que o Igor falou, ele colocou depois, ele falou, a gente tem um nível que vai chegar que você consegue automatizar algumas coisas. Então ele lançou lá um formulário e ele pediu para as pessoas preencherem para depois ele imputar numa inteligência artificial para depois ter o output, que era receber por e-mail um roteiro pronto de 80 a 100 vídeos de roteiros diferentes. Foi isso aí. Muito chegou. Bem. Chegou aqui, ó. Chegou já. O que chegou? Olha lá, o prompt. Porque chegou. Era um prompt que a gente colocou nesse formulário que tipo de vídeo que a gente queria fazer, para qual que é a audiência, quais os objetivos de aprendizagem e o e-mail. Eu escrevi 3 frases simples, veio aqui o documento, aqui o roteiro do vídeo, do que fazer, todo o texto aqui, deixa eu ver se
se o Marquinhos consegue pegar aqui, ó, O meu não chegou ainda não. três estruturas que chegou. E é um processo de automação, que a gente preencheu um formulário, ele mostrou encadeamento e automaticamente chegou o e-mail aqui. Eu acabei de ver. Muito bem. Eu dediquei meu dia para dar uma volta na Expo. Vai ter vídeo específico aí com alguns brasileiros que conversaram com a gente, né Igor, sobre o que tem, como é a comparação aí do Brasil. E também quero trazer duas curiosidades aqui, que eu acho que a gente não falou em nenhum episódio, que as principais sessões, por exemplo, a Bios, a Doutora M, teve mais algumas, teve uma que eu fui também que teve. As Super Sessions, que acontece na área do plenário. Todas as Super Sessions, que tem uma área de plenária, que é grande, tem uma profissional ali específica que vai ouvindo o que está acontecendo na palestra e vai fazendo um desenho muito bonito ali à mão, nessa ela faz lousa. A facilitação gráfica. Fazendo uma facilitação gráfica, que é inclusive um recurso que o CBTD já usou algumas vezes e tem aqui um corredor, depois a gente vai mostrar as imagens para vocês, com todas essas telas já feitas. E a segunda curiosidade é até aqui sobre esse próprio cenário, que aqui é o local instagramável aqui do evento. Então, as pessoas passam, ficam tirando foto ali com as equipes, com as delegações, e a gente escolheu esse cenário especialmente para vocês. Estamos caminhando aí para a chegada do nosso último dia e hoje tem festa, promete, é isso? Hoje tem festa. Olha aqui, ó, pulseirinha já na mão. Depois de um dia intenso de conhecimento, vamos continuar com mais conexão. E como eu não conheço aqui o Washington a minha primeira vez, o Igor já conhece, estou curioso para saber onde é que vai ser, Igor. Você conta pra gente. A festa é parte importante da experiência da ATD, a experiência do Congresso, né? Vai ser no National Building Museum. Ele sempre pega um museu especial aqui de Washington, né? Então é um museu de arquitetura, que tem espaços super bonitos. E a festa acontece lá no meio das obras, no meio das peças, então grande expectativa. E é um momento importante de celebração desses. O Congresso tem 4 dias, então já foram os 3 primeiros dias, né? Então de celebração de todo esse festival de conhecimento. Está na hora de curtir um pouquinho, então já estou com a minha pulseirinha para a festa também. E vamos celebrar, não os fracassos. Que tomara que não sejam os fracassos, não, pelo menos não hoje, tá bom? Tem pulseira então? Mostra a aqui, pulseira vamos lá. e faz um tchau pro pessoal e vamos Valeu, pra festa. até mais. Tchau. Valeu, gente!